Olá, meus amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente, através das minhas redes sociais, do meu canal do YouTube, das minhas páginas do Facebook, para trazer uma palavra do Senhor, né? Eu estava um pouco afastado, né? Tá pregando pouco, até porque teve muitas pregações ultimamente da igreja, eu tenho mandado para você, inclusive ultimamente publiquei muitas coisas dos 21 dias do jejum, né? Que é sobre a palavra do perdão total, que brevemente irei pregar sobre isso. Hoje esse vídeo vai ser a continuação do Lendo a Bíblia, né, com vocês, né, lendo a Bíblia junto com vocês e publicando aqui nas minhas redes sociais. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor Jesus, são palavras da graça, né, isso aqui são palavras da segunda aliança, aqui eu estou lendo o Segundo Testamento, né, ou seja, a segunda aliança. E eu estou em Marcos, né, em Marcos capítulo 3, e eu vou fazer do versículo 7 até o versículo 12, né, então eu vou ler aqui do versículo 7 até o versículo 12, né? Para que você entenda, eu vou te explicar mais ou menos o contexto das coisas que está acontecendo aqui. Então, aqui na minha Bíblia digital, o título é Jesus se retira, a cura de muitos à beira-mar. Aqui na Bíblia de papel, tem escrito, multidões seguem Jesus, né? Então, eu vou ler aqui a digital. Jesus se retira, a cura de muitos à beira-mar. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguiu da Galiléia uma grande multidão e também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Lei, do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando vinham, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expulsassem a publicidade, que não expusessem a publicidade. Ou seja, aqui no versículo 12, o Senhor Jesus está falando que não veio para ser como é que chama? Um youtuber, né? Ele não veio para ser um influencer digital, não. Ele veio ao mundo para cumprir seu ministério, né? Como todos sabem, o Senhor Jesus nasceu entre nós, viveu entre nós, e aos 30 anos começou o seu ministério. Por que 30 anos? Porque naquela época o cara só era de maior se tivesse 30 anos. E ele pregou o seu ministério, né? Começou aos 30 anos e foi até os 33 anos, foi quando ele morreu na cruz. Então, em apenas 3 anos, o Senhor Jesus fez milagres por onde passou. O Senhor curou a todos, levantou defuntos, curou todas as necessidades. O Senhor Jesus alimentou multidões com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Né? Essa é uma das partes, mas teve outra vez também que ele também fez um milagre também. O Senhor Jesus, o primeiro milagre que ele fez foi a multiplicação do vinho. Ele estava num casamento e esse casamento o vinho acabou e ele transformou em vinho 600 litros de água pura, água do Rio Jordão. Ele transformou em vinho da melhor qualidade. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor Jesus, ele veio para em 3 anos, pregar o ministério, né? Ele levantou seus 12 apóstolos, né? Que um se perdeu no meio do caminho e logo depois ele levantou outro, que foi Paulo. Paulo foi um apóstolo que era perseguidor da igreja. Ele, inclusive, não viveu com Jesus. Mas o Senhor Jesus o encontrou, porque quando você encontra com a rocha que é Jesus Cristo, meu amigo, você se dobra. O carpinteiro de Nazaré, ele conserta qualquer pau. Por isso não adianta você dizer, eu não tenho jeito, fulano não tem jeito. Tem jeito sim. Entrega na mão do carpinteiro de Israel, que ele conserta qualquer pau. Não existe pau torto que o Senhor Jesus não conserte. Bateu com Deus, o Senhor Deus é rocha pura, não tem quem quebre. Então, o Senhor Jesus, ele mostrou a Paulo ele concedeu a Paulo sem Paulo merecer nem nada. Paulo, como eu te falei, era o perseguidor da igreja, era inimigo número 1 de Cristo. Era um dos inimigos número 1 de Cristo. Trabalhava com os fariseus, servia aos fariseus.
mas era homem de Deus. Ele era homem de Deus. Ele era contra Cristo. Que o mundo hoje em dia, o mundo hoje não é contra Deus, sabia? O mundo não é contra Deus. Deus todo mundo reconhece, agora Cristo, o mundo é basicamente contra Cristo. São poucas pessoas que falam primeiro. Quando você fala, eu creio em Deus, isso aqui foi Deus que me deu, eu sou filho de Deus. Todo mundo diz que é filho de Deus, mas ninguém diz que é filho de Cristo. Ninguém diz que Deus é meu Salvador, Jesus é meu Salvador. Ninguém fala que Cristo. Então, o mundo inteiro é anticristo. Por isso que a gente fala na Bíblia que o anticristo vai ser levantado, né? Que o príncipe da iniquidade, né, vai ser levantado. Ele vai ser levantado porque ele é um anticristo. E igual a ele tem muitos. Apenas não são poderosos, não são ainda o Satanás. O Satanás vai levantar essa pessoa naturalmente. Ele vai levantar esse cara que vai ser o cara que vai vir aqui na pele de uma pessoa, mas é o diabo, né? Satanás que vai vir. Porque o tempo dele está passando, ele sabe. Ele está querendo apressar as coisas, porque o diabo passou a vida toda nos perturbando, nos atrasando, fazendo muitas coisas, mas até hoje ele não conseguiu vencer nenhuma batalha que você coloca Jesus no meio. Nenhuma batalha ele venceu e nunca vencerá. Está escrito, ele será preso, ele será exterminado, ele viverá no lago de fogo e enxofre. E você, meu irmão, que está em Cristo, que crê em Cristo Jesus, vai viver nas mansões celestiais, vai morar na Nova Jerusalém. Você vai andar em ruas de ouro puro, entendeu? Você vai andar em ruas de ouro puro. Você vai vestir vestes imperiais, celestiais. Você vai ter um corpo super potente, poderoso. Você vai estar, em um segundo você está num lado do planeta, no outro segundo você vai estar noutra constelação, noutra galáxia. Se é que você crê nisso. Você entendeu? Por quê? Por que você vai ter tudo isso? Por quê? Simplesmente porque você realmente é filho de Deus e não da iniquidade. Você é filho de Deus simplesmente porque você crê em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, nessa leitura aqui que eu te falei aqui, das multidões seguem Jesus, essa história aqui, esse pedaço aqui, é simplesmente para te falar o caminhar do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele ia da Galiléia até o Jordão, passava todas aquelas cidades, Cafarnaum, Jerusalém, tudo que é lugar ele ia, né? E ele levantou os 12 apóstolos, né? Justamente aqui, o próximo tópico que eu vou ler vai ser: Jesus escolhe os 12 apóstolos. Depois eu vou falar sobre eles. Então, o Senhor Jesus aqui era do início do ministério, mas nesse início de ministério o Senhor Jesus já tinha multidões que o seguiam. Por quê? Porque todo mundo conseguia milagres, ninguém ficava doente, todos os doentes. O Senhor Jesus já pensou, aquelas ruas de Jerusalém eram as ruazinhas estreitas, mas vamos falar que de um lado da rua está cheio de leprosos, do outro lado está cheio de cego, gente de todo tipo de doença. O Senhor Jesus ia passando e todos iam ficando curados. Então eles queriam tocar no Senhor, só que multidão. Você já pensou, quando tem uma celebridade, por que uma celebridade às vezes precisa de seguranças? Porque se não tiver segurança, o pessoal mata a celebridade, eles exprimem, e não era o momento do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus até tinha recomendado para o pessoal deixar sempre um barquinho pronto, porque se não tivesse espaço na terra, o Senhor Jesus entrava no barquinho e pregava lá dentro da água, e o Senhor Jesus pregava. Naquela época, a voz do Senhor Jesus ecoava em toda a planície. Quando ele falava, todo mundo escutava. Todo mundo escutava os seus ensinamentos e as suas palavras. Então, e aqui o Senhor Jesus curou a todos. Todos o seguiam de várias e várias regiões, seguiam Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele veio e nos trouxe o maior presente que nós poderíamos ganhar, a maior herança que poderíamos ter, que é a vida eterna. Tá bom? Então, aí continuando. Agora eu vou ler agora do versículo 13, né? Eu li até o 12, agora eu vou ler do 13 até o 18, né? Até o 18 não, até o... Vou ler aqui até vou ler até o 18, né? Qualquer coisinha, se der tempo aqui, eu tô vendo que o tempo aqui tá curto. Aliás, tá dando tempo, vou pregar mais. Então, aí Jesus escolhe os 12 apóstolos, né? Depois Jesus subiu a um monte. Eu estava lendo a digital, vou continuar lendo na digital, né? Então, depois aqui. Também é o mesmo tópico. A escolha dos 12 apóstolos e seus nomes. Os seus nomes, né?
Depois, versículo 13. Eu vou até o versículo 13 e vou até o 18. 18 não, vou até o 19. Que aqui eu termino ele. Então, depois subiu ao monte, começando no versículo 13. Aqui é do 13 ao 19. Então, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. E a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. E Judas Iscariote, que foi quem o traiu, né? Esse Judas aqui foi justamente, como eu falei antes, foi o discípulo que foi substituído por Paulo, né? Paulo era um perseguidor da igreja, Paulo era um apóstolo que ele era, aliás, era um cara que ele era fariseu, né? Ele trabalhava para os fariseus, era judeu. Quando a gente fala fariseu, ele não está xingando não, porque os fariseus eram o pessoal da igreja, que viveu a igreja local daquela época. Eles seguiam a lei de Deus. Quando o Senhor Jesus veio, já foi para pregar. O Senhor Jesus já estava pregando as coisas da segunda aliança. O Senhor Jesus já estava passando naquela época para todos que a aliança ia ser firmada. A aliança só poderia ser feita com o sangue da cruz, só com o pagamento que as partes celestiais queriam dele seria o sangue, o seu sangue. Então, o Senhor Jesus viveu como nós aqui, como eu e você, como um homem de carne e osso. Ele sentiu as nossas mesmas dores. Ele passou pelas mesmas dificuldades que a gente passa. Talvez passou num outro contexto, lá naquela época. Mas se você for passar para hoje, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O Senhor Jesus foi traído, foi cuspido. O Senhor Jesus tinha pessoas que o odiavam. É a mesma coisa hoje. O Senhor Jesus estava crescendo com o seu ministério. Muita gente vinha de longe para vê-lo, mas os fariseus ficaram com inveja. Então a nossa vida hoje também é assim. Sempre tem alguém que tem inveja de você. Não importa o que você seja. Você pode ser pequeno, mas sempre tem alguém que é menor do que você e quer o seu lugar. Então isso nós vivemos hoje. Mas o Senhor Jesus, ele veio para cumprir o que estava escrito. Ele veio para cumprir a escritura e ele fez tudo o que Deus tinha designado para ele. Ele não pulou nada, ele foi um filho fiel a Deus. Entendeu? Então o Senhor Jesus escolheu os 12. Desses 12, um era o filho da iniquidade, o que ia trair, que foi Judas Iscariote. Mas depois o Senhor Jesus, depois de morto, quando ressuscitou, ficou só 11, depois o Senhor levantou Paulo. E Paulo foi um homem que teve a maior revelação que nenhum dos outros apóstolos tiveram. Paulo é um homem que ele escreveu praticamente 70%, de 70% a 80% da Bíblia. Quase todos os livros foram escritos por Paulo. Claro que Paulo teve a ajuda de Lucas, né, que era um médico que ele conheceu também. Lucas também não viveu com o Senhor, mas escreveu um livro também da Bíblia. Tem um livro de Lucas também. Você entendeu? Mas ele não era apóstolo. Entendeu? Qual foram os apóstolos que escreveram mais aqui? Foi João, né? Foi Pedro, foi Mateus, entendeu? Não foi também todos os 11 que escreveram o livro na Bíblia. As histórias deles são contadas nos livros, mas praticamente os livros todos foram escritos por Paulo, né? Tirando Moisés, que na época da lei Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Moisés escreveu, que é os livros que os judeus conhecem até hoje, sabe de cor e salteado. O judeu naquela época, um filho de um judeu, por exemplo, uma criança, lá no Israel hoje ainda é assim, um filho de um judeu, ele conhece os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros, que é da lei, que é da era de Moisés, porque muitos ainda vivem na lei, eles conhecem de cor e salteado, né? Eles não ligam muito para a segunda aliança, né? Muitos deles não é todos, mas muitos deles não. Por quê? Porque eles ainda estão esperando o Messias. Eles ainda estão esperando Cristo. Eles não acreditam que Cristo já veio, né? Nós que somos os ímpios, né? As outras nações, né? Nós somos levantados por Paulo. Nós cremos, né? Nós cremos na ressurreição do Senhor Jesus. Nós cremos que Ele já pagou nossos pecados. Nós cremos que Ele já veio e já nos ressuscitou. Os judeus não, os judeus ainda estão esperando ele voltar. E é por isso que lá em Apocalipse está escrito que ele ainda vai voltar para todo olho verá. Todo olho verá. Na verdade, todo olho verá, mas os judeus são os mais interessados em ver. Porque aí é quando eles vão acreditar no Senhor Jesus, quando ele voltar nos céus. Eles não estão esperando Jesus
Eles não estão achando que Jesus, apesar de tudo, eles não estão achando que Jesus vai vir no jumentinho, não. Eles estão crendo que Jesus vai vir no cavalo branco e nas nuvens. Eles estão esperando essa prova. E quando eles tiverem essa prova, que 99% deles vão crer. Né? Porque vai ter sempre um percentual que vai se bandear para o lado do demônio. Isso sempre tem em qualquer povo. Não existe povo nem nação nenhuma que seja 1000% correta. Não. Todos têm a sua parte de pecado. Né? Todos têm a sua medida de julgar, de condenar, de fazer as coisas que não se deve. Todos nós, não escapa ninguém, nem da igreja, nem lugar. Não adianta as pessoas quererem ser legalistas dizendo eu sou bom, não existe nenhum bom. Bom só Deus, bom só Cristo, só Ele. Por quê? Porque nos amou tanto. Deus nos amou tanto que entregou seu filho para morrer na cruz. Qual é o pai que entrega seu filho? Abraão, é por isso que na Bíblia Abraão é chamado, é conhecido, é como se fosse Deus. Porque Abraão fez isso. Abraão ia entregar Isaac, o seu único e primeiro filho, ia entregar para ser imolado. Só não entregou porque Deus bradou lá de cima, não faça isso, o cordeirinho está ali. O cordeirinho é Cristo. Deus disse para Abraão, não, você não vai matar seu filho, eu vou matar o meu. O meu é que vai morrer no seu lugar. E foi isso que aconteceu. O Filho de Deus foi que morreu no nosso lugar, em amor por nós. Mas Cristo também está nesse contexto como que ele quisesse se entregar. O que ele falou o que ele falou para Deus? Que não seja feita a minha vontade, e sim a sua vontade. Então, o Senhor Jesus fez a vontade de Deus. Por que ele fez a vontade de Deus? Por amor. Ele nos amou tanto. Apesar dele ter vivido só 33 anos aqui na Terra, né? E você às vezes está com... A minha mãe tem 87 anos, você acredita? E eu conversando com ela, dizendo, mamãe, se ela viveu bem, se ela está próxima do Senhor Jesus te levar, ela disse, não, eu ainda quero viver alguns anos. Às vezes você está aí com 70, 80 anos querendo viver mais e mais. O Senhor Jesus morreu com 33 anos. Mas para ele foi suficiente para ele conhecer todos os nossos problemas. E nós também. Não vem me dizer que você com 70, 80 anos, que você já está fadado. Moisés tinha profetizado que o homem com mais de 70 anos, a vida já é cansaço e enfado. E eu concordo com isso. É verdade. Porque ninguém aos 80, 90 anos tem mais nada para desfrutar, não. Mas desfrutar de quê? Para começar, o velhinho mais durinho que tiver, pode que andar bem, mas ele tem um probleminha de uma próstata, um rim, um negocinho aqui. Tudo bem que não incomoda, porque com a idade vai se acostumando com as coisas. Eu mesmo tenho 64 anos, já tenho uns 4 ou 5 problemas. Agora, esse problema me impede de fazer alguma coisa? Não, eu já me acostumei com eles. Eu tenho dor na perna, eu tenho próstata alta, eu tenho tanta coisinha pequena que me aparece. Olha, você vê, velho, idoso, todo ano tem que se vacinar contra a gripe. Aí já tinha que se vacinar contra a Covid, e agora a Covid era para todo mundo, claro, mas a gripe era só para velho. É tanto que começa a dar agora para todo mundo. Mas primeiro são os velhos que tomaram. Os velhos já tomam a gripe, é o prioritário para tomar a vacina da gripe. Os novos não ligam muito, os velhos todos se ligam. Por quê? Para poder a gente ter um pouquinho de saúde e continuar esticando nossos dias. Mas que dizer que a pessoa que está com 80 anos para lá tem prazer de mais água agora? Não tem não. Só se for prazer de ver neto, alguma coisa assim. Não, meu irmão. Já se prepare. Agora, se você quiser viver uma vida cristã realmente, e você quiser falar de Deus, quiser falar do amor de Deus para seus netos, para seus filhos, tudo bem. Aí sim você está edificando a casa do Senhor, está edificando a sua casa. Porque você está passando os ensinamentos que você já aprendeu. Porque a nossa idade que a gente tem, que a gente vai vivendo, e a gente chega a morrer naturalmente, durante todo esse tempo das nossas vidas, a gente adquire experiências, e essas experiências a gente vai ter que passar para os que são mais novos. Pode ser seu amigo, pode ser seu irmão, pode ser seu primo, pode ser sua tia, pode ser sua irmã, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser quem for. Se a pessoa estiver preparada para ouvir a palavra do ensinamento que você tem, e essa pessoa, e se for um ensinamento bom, essa pessoa vai ser edificada. Poxa, pai, quanto bom, que bom, eu não sabia disso, você está me contando. Então, de preferência, fale do amor de Deus. Fale da vida em Deus que a pessoa vai ter, né? Porque todos nós, um dia, estaremos na presença de Deus. Um dia estaremos no julgamento de Deus. Estaremos, todos nós, crente e descrente. Não vai escapar ninguém. Todos nós estaremos. Agora, a pergunta é, qual julgamento você quer estar? No julgamento dos crentes? Quando eu falo crente, meu irmão, não estou falando de religião. Estou falando da pessoa que crê em Deus. Crê em Jesus Cristo. Crê no sangue derramado. Ser um crente. Não fica com essa onda que crente é só aquele que anda com a Bíblia debaixo do braço, não. Embora andar com a Bíblia debaixo do braço seja bom, que quando você anda com a Bíblia, você anda com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada
que te garante a tua vitória. Se você andar com a Bíblia debaixo, você está andando com a palavra de Deus, você está andando com a espada. E ela é tão afiada que ela separa alma e espírito. Então é bom você estar sempre com a palavra, é bom você estar sempre blindado com a palavra de Deus. Que o que tem nessa vida para nós, a Bíblia, ela não é um livro de história. A Bíblia não é um livro de contar coisas hilárias. Não, a Bíblia não é um livro de piada. A Bíblia é um livro de fortalecimento. A Bíblia é um livro de edificação. A Bíblia ela só tem boas notícias. As boas notícias da Bíblia é justamente a segunda aliança do Senhor Jesus Cristo para cá. Se você quiser decorar a Bíblia, decore essa parte aí, que é a melhor coisa que tem. Mas é tão fácil de decorar, meu irmão, é tão fácil. É só você ter amor no seu coração. Se você tiver amor no seu coração e você tiver um entendimento, tudo que você lê sobre a segunda aliança, você vai colocar Jesus. Tudo que você vê sobre a segunda aliança, você vai ver Jesus. Você vai ver o amor dele em toda a Bíblia, até mesmo na primeira aliança. Se você ler primeiro a segunda aliança e procurar tomar conhecimento através de todos os livros que estão escritos lá da segunda aliança, quando você for ler a primeira aliança, você vai ler e vai ver Cristo em tudo que é lugar. Por exemplo, quando Adão nasceu, quando Adão pecou, quando caiu, e Deus teve que fazer roupa para ele, quem foi que morreu para poder dar roupa para Adão? Jesus Cristo. O Cordeiro morreu. O Cordeiro, a Bíblia fala que antes do início do mundo, ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. O Verbo é o quê? A palavra. A palavra já existia antes de tudo acontecer, de tudo existir. É tanto que Deus, sua palavra, disse: faça-se, cria-se, apareça. E como um toque de mágica, tudo apareceu, tudo se fez pela palavra de Deus. Quando Abraão foi, como eu falei agora, quando Abraão foi entregar seu filho para ser imolado, em amor a Deus e em obediência a Deus, o que Deus disse? Não, mate. Deus bradou e disse: o cordeiro está ali, amarradinho ali, ó, o chifre está enganchado ali nos espinheiros ali. Quem foi que morreu? Um cordeiro. O cordeiro é Jesus. Ele é o cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim foi profetizado e assim foi falado por toda a Bíblia. O Senhor Jesus é o cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso favor, que teve o seu sangue derramado em nosso favor. Então, meu irmão e minha irmã, isso é muito gratificante, é muito bom você saber que você hoje é salvo por Jesus Cristo. Então, é Ele que te leva, Ele é o caminho e a verdade. Então, creia nessa verdade. Tira um tempinho, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, eu te aconselho a ler a Bíblia. Se você não quiser ler, veja as pregações das palavras. Eu posso indicar o pastor Luiz da Igreja Videira. Escute o que ele fala, que a palavra dele é toda da graça. Se você ouvir a palavra do pastor Luiz, você vai ver só graça na palavra dele. E você vai ter um contexto totalmente diferente. Porque tem muitos pastores aí. Não é que não tem os pastores bons, tem outros pastores bons. Mas o que eu vejo por aí, a maioria dos pastores pregaram as coisas muito com interesse pessoal, com um pouco de legalismo, mistura um pouco a primeira aliança com a segunda aliança. Eles colocam que você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, e nós não precisamos fazer nada para ser salvo, até porque nós não podemos. Não existe nenhum mérito humano, não existe nenhuma obra humana que a gente possa fazer para ter a nossa salvação. Não existe. A lei, ela são 10 mandamentos, mas ela está transformada, aquilo é um resumão. Na prática, são 613 artigos. Como é que você vai conseguir nunca? Quando fala lá num artigo lá, não matarás, existe várias maneiras de matar simbolicamente. Quando diz não adulterarás, tem várias maneiras de adulterar. Então, meu irmão, você não vai nunca seguir. E Paulo fala que se você errar uma, você errou todas. Então, meu amigo, você está frito. Se você for confiar na lei, se você confiar no seu mérito próprio, se você achar que você pode pagar, meu irmão, eu sinto em te formar, eu sinto em te falar, você vai para o inferno. Porque isso é uma das coisas que mais não deixa Deus agrada, que mais Deus não se agrada. É quando você chega perante Deus e você chega como cobrador, que Deus está te devendo. Agora, como é que Deus está te devendo? Deus te criou, você é criatura de Deus. Quando você crê em Deus, você é filho de Deus, você nasceu de novo. Você mudou de entendimento. Não, com a minha cabeça aqui, não é uma coisa só, eu sou filho de Deus, pronto. Eu creio em Deus, pronto, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no sangue derramado, pronto. Você passa automaticamente a ser filho de Deus. Não precisa você fazer nenhum ritual de purificação, não. Não precisa você fazer um passo a passo, nenhum tipo de leitura para se tornar, não.
Você já é filho de Deus. Agora, se você quiser pregar, se você quiser ler a Bíblia, se você quiser falar para as pessoas do amor de Deus, aí sim você vai começar a ganhar galardão. Porque isso é do Espírito, você está fazendo pelo Espírito. Você não está fazendo porque você quer trocar com Deus. Você nunca vai poder chegar para Deus e pagar seus pecados porque você é muito pobre. E Deus é muito rico para que venda a salvação a você. Portanto, Ele deu de graça. Por isso que o Senhor Jesus se entregou na cruz de graça. Ele nos deu de graça, para que tenhamos a vida eterna. Nosso maior presente é a vida eterna. Você nunca vai morrer, você vai viver eternamente. Eternamente. Tudo bem que temos alguns contextos, né? Você está aqui agora, depois você vai morrer. Quando vier o Senhor Jesus, vai ter 1000 anos aqui, você vai viver mais 1000 anos com Ele aqui na terra. Depois desses 1000 anos, todo o mal será aniquilado. O lago de fogo e enxofre, que é o verdadeiro inferno, será inaugurado. As pessoas satânicas vão para lá e as pessoas de Deus vão tudo para Nova Jerusalém. Você vai viver na Nova Jerusalém e aí você vai andar em ruas de ouro. É para lá que o Senhor Jesus quer te levar. É para lá que Deus quer que você fique. Lá é a casa do Pai. Porque esse mundo aqui já não nos pertence mais. Esse mundo aqui já foi entregue por Adão a Satanás. A Bíblia fala que Satanás é o príncipe desse mundo. Essa pátria não é mais nossa, apenas estamos aqui. Estamos aqui para sermos corrigidos, disciplinados, aprendermos realmente, até porque Deus não quer ninguém forçado. Deus quer que você venha para Ele de coração limpo, de coração aberto. Deus quer que você venha pela sua própria vontade. Desde quando Deus deu o livre-arbítrio para o homem, a começar por Adão, Deus deu um poder de escolha para o homem. Naquela época, no início do mundo, só tinha 2 pessoas, Adão e Eva. E mesmo assim, essas 2 pessoas tiveram opinião. E as opiniões deles foram divergentes. Mas no final, eles se combinaram para fazer a coisa errada. Adão pensava de um jeito, Eva de um jeito. Eva ofereceu o fruto proibido para eles assim, e eles, será que Deus quer? Será que Deus não quer? Mas ele terminou convergindo com Eva e os 2 se juntaram e cometeram o mesmo pecado. Os 2 caíram. E a morte que Deus disse que eles iam ter, não era a morte de morrer simbolicamente, não, era a morte no espírito. Por isso que agora precisamos reviver. Por isso que Jesus veio. E quando Jesus veio, Ele veio para que nós termos condições de revivermos. Então, quando estamos em Cristo, por que a Bíblia fala que você nasce de novo? Porque quando nós estamos em Cristo, aí nós nascemos de novo. Aí agora nós estamos no outro nível, no outro patamar. Voltamos novamente a ser filho de Deus e não criação de Deus. E aí, uma vez filho, sempre filho. Mesmo que você continue aprontando, vai ficar por sua conta, mas você não vai deixar de ser filho de Deus. Você será disciplinado, mas continuar sendo filho. Amém? Se inscreva no meu canal, compartilha essa palavra, tá? Que você vai ter galardão no céu e você vai ajudar e vai fazer com que mais e mais irmãos possam escutar essa palavra. Parece uma palavra simples, mas é uma palavra verdadeira. É uma palavra que o meu Espírito está mandando falar para você. E se você ler a Bíblia, você vai entender que eu não estou falando nada demais. Estou falando o que é certo. Tá bom, meu irmão? Porque isso tudo que eu estou falando para você simboliza o amor. Quando você sabe que é amado, você também vai amar as outras pessoas. E você amando, você vai, a Bíblia fala que as leis dele já estão escritas no seu coração. E você não vai matar, não vai roubar, não vai fazer nada de coisa errada. Mesmo que faça às vezes aqui e acolá escape alguma coisa, mas depois você não se sente confortável. E aí você novamente declara para o pai, pai, eu fiz isso, mas me perdoa. E aí ele já te perdoa. Não, meu filho, eu já paguei. Não preocupa não, tá? Essa dívida está paga. Amém? Fica na graça e na paz do Senhor até um outro dia. Se inscreva no meu canal e me acompanhe também no TikTok. Eu estou lá no TikTok também, pregando as coisas diferentes daqui. Por isso é importante que você me acompanhe pelo YouTube e me acompanhe no TikTok, porque são palavras diferentes que eu estou colocando em cada plataforma, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor esteja sempre com vocês.